Chamo-me António Pinelo Tiza, sou natural de Vares, que é uma aldeia situada aqui a uns 10 km de Bragança, em pleno Parque Natural de Montezinho e a caminho da famosa aldeia de Rio do Nor. Vares é uma aldeia que de facto tem uma tradição de máscara muito forte, muito viva ainda, que é a festa dos rapazes, celebrada, portanto, a 25 e 26 de dezembro, ou seja, dia de Natal e de Santo Estevão. E nessa matéria, em termos pessoais, posso dizer que quando a festa foi retomada em 1974, porque houve ali uns anos de interregno, digamos assim, por fatores vários, nomeadamente a guerra colonial, etc., uns 10 anos em que foi interrompida a sua celebração. E em 74 colaborei com a realizadora Noémia Delgado. Aliás, foi o impulso fundamental para que a festa fosse retomada, mesmo em 1974, e com a realização então desse filme famoso, Máscaras, de Noémia Delgado, falecida há uns 2 anos, ou assim. E, portanto, eu nessa altura, enquanto jovem solteiro, porque só os solteiros é que podiam e podem, ainda é assim, se bem que em outras localidades já não seja assim, já podem entrar, em outras localidades já podem entrar os casados, assim como as moças, as mulheres em geral. No entanto, em Vares e na vizinha Aveleda ainda mantém essa tradição da exclusividade dos rapazes. E eu nessa altura participei, portanto, enquanto jovem na festa dos rapazes e, portanto, também igualmente no filme. Depois, eu nessa altura já tinha uma formação que fiz no seminário, o curso de Teologia, e a seguir fiz Filosofia na Universidade do Porto. Não é? E depois passei a ser professor nos vários graus de ensino. Só não fui do primeiro ciclo, na altura era o primário, mas fui no secundário e até mesmo no superior. E mais tarde fiz o doutoramento em Didática das Ciências Sociais na Universidade de Valladolid, na Espanha, que aliás está publicado em livro, a tese está publicada em livro, e que também aborda este tema das mascaradas e das danças dos paus, que são os 2 elementos identitários desta região, ou seja, do distrito de Bragança, sendo que os pauliteiros é mais na região do Planalto Mirandês, ou seja, o concelho de Miranda do Douro e Mugadouro, e aqui também, e aqui em Macedo de Cavaleiros e aqui em Bragança, em Aldeias, também ainda acontecem as danças dos paus. Portanto, o tema da tese foi esse, portanto, mascaradas e pauliteiros, ou danças dos paus. A área territorial, da abrangência deste estudo é precisamente o distrito de Bragança e a província de Zamora, que corresponde, grosso modo, à atual reserva da biosfera, só não inclui Salamanca, mas também Salamanca, nesta matéria, apenas mantém uma festividade com máscara, que é o Santo Antão, e portanto foi a área territorial de Bragança-Zamora e os 2 temas associados ou orientados para a educação. Não é propriamente um estudo antropológico, mas um estudo da área das ciências da educação. Ou seja, de que forma é que estes 2 elementos culturais
podem ser rentabilizados em termos educativos pelas escolas. E por isso foi necessário fazer entrevistas a professores, a associações locais e a alunos. Só alunos foram, já estão a imaginar, as escolas que têm ou uma coisa ou outra, ou seja, ou mascaradas ou pauliteiros, no seu território de influência, que é quase tudo, ou seja, o norte do distrito de Bragança e o noroeste da península da província de Zamora. E porquê este território? Historicamente falando, este é o território que corresponde ao povo Zuela, a comunidade de Zuela, que era antes da romanização, habitaram esta área territorial e que, como tal, mantém ainda hoje as mesmas características culturais, nomeadamente estas que eu estudei, das máscaras e das danças dos paus. É curioso, mas, na minha opinião, tem esta justificação. Ou seja, há um povo que aqui habitou, antes ainda da romanização, que se manteve depois, durante a romanização, com a influência já da cultura dos romanos, não é verdade? Da religião romana e da cultura, da língua, etc., não é? E que percorreu todo este tempo, estes séculos, até hoje. E as semelhanças são, de facto, extremamente interessantes. Basta atravessar a fronteira, que na realidade não há fronteira, não é? Neste aspecto cultural não existe, porque se nós estamos em Rio do Noro, que fica mesmo na Raia, e passarmos para o outro lado, para Guadramil e para Figueiroela, encontramos exatamente a mesma festa, que é a festa dos Reis, ou a festa do Natal, de um lado e do outro, com personagens muito semelhantes, por exemplo, a Filandorra, a famosa Filandorra, que é uma personagem feminina, embora representada sempre, como todas, por rapazes, não é? Que encontramos de um lado e do outro. E se avançarmos um pouco mais, não muito, uns quilómetros, meia dúzia de quilómetros à frente, em terras de Aliste, vamos encontrar a mesma Filandorra. E vamos encontrar o mesmo carocho, digo carocho dito em mirandês, se pensarmos em Constantim, por exemplo, não é? Já no município de Miranda do Douro, temos o carocho do lado de cá e temos o carocho do lado de lá. Portanto, há que pensar exatamente nestas semelhanças que não são mero acaso. Existem porque já vêm de há muitos séculos, não é? E é isto. E, portanto, neste momento, presido a esta associação, que tem este nome que lhe foi dado, assim, um nome um tanto pomposo, mas que na realidade é uma associação ibérica, é verdade, que é a Academia Ibérica da Máscara, porque de facto é ibérica, não é? Apoia e estuda e divulga tudo o que acontece de um lado e do outro da raia, em ambos os países, portanto. E até em países da América Latina, como por exemplo o Brasil, que temos lá associados no Brasil, inclusivamente, a Colômbia, também não é ainda associado um professor universitário da Universidade de Pasto, não é ainda, mas é um amigo que colabora connosco e é um estudioso muito interessante também deste fenómeno cultural. E, portanto, é ibérico e assim temos associados a ambos os lados. A própria direção é formada
estudiosos e pessoas de um lado e do outro, e a Assembleia Geral e por aí fora. A associação foi constituída em 2007, portanto já lá vão 14 anos, não é? E eu depois, eu sempre estive na direção, embora não como presidente. Depois passei enfim, porque me foi solicitado e naquela altura, e porque a pessoa que estava à frente da direção não teve tempo, não tinha tempo disponível, assim como tinha o mesmo tempo que eu, porque ambos trabalhávamos, mas enfim. Mas preferiu que fosse assim, e entretanto, depois, a partir daí, o processo eleitoral, que sempre, enfim, os associados sempre manifestaram a vontade que eu continuasse e aqui estou, pronto, nesta missão. Em primeiro lugar, há que dizer o seguinte, isto porque, enfim, na modernidade as coisas são assim mesmo. A criação e a manutenção de um sítio da internet. Tudo quanto fazemos está aí, muita informação está contida aí no sítio da Academia Ibérica da Máscara. No vosso website. Exatamente. Pronto. E, portanto, os eventos que vão acontecendo, os estudos que nos chegam, documentários audiovisuais, uns que são produzidos por nós próprios, que é um associado e amigo, que é médico em Setúbal, mas que ele é oriundo daqui, e que temos feito, já são mais de meia dúzia de documentários. Quando falo em documentários, não são daqueles vídeos que se fazem com um telemóvel, não é? Um documentário é mesmo um documentário a sério, ou seja, com um guião, com princípio, meio, fim, tudo, como deve ser, não é? E ele aqui é o perito na matéria, eu apenas dou a informação, não é? E oriento naquilo que se refere ao que acontece na realidade. De resto, a parte técnica é dele. E outros documentários que, não sendo nossos, também estão lá disponíveis para serem vistos por quem entender, e são vistos, e são até motivo de estudo para quem investiga ou gosta de saber. Por exemplo, no que respeita à fotografia, mesma coisa, fotógrafos que disponibilizam os seus trabalhos, estão aí, para quem quer, com produtores audiovisuais, nomeadamente, bastantes produtores audiovisuais que vêm ter connosco e que nós apoiamos, assim como estudiosos, não é? Estudiosos que têm os seus trabalhos, teses de doutoramento, teses de mestrado, enfim, o que quer que seja. Vêm aqui e contactam-me e eu apoio-os, nós apoiamos-los na medida que é possível fazê-lo, não é? Também com as escolas também fazemos a mesma coisa, também fazemos visitas às escolas que nos solicitam, sobretudo quando há, por exemplo, eventos que se realizam aqui ou no outro lado qualquer, como por exemplo a Mascararte, e convém referir a Mascararte, que é uma bienal e que como tal acontece cada 2 anos, sendo que este é o ano em que vai acontecer, é 2021, foi em 2019, ainda antes da pandemia, e é agora em 2021, vamos ver que condições é que vamos ter para realizar. Mas estamos exatamente a trabalhar nisso, que é, portanto, no final de novembro, princípios de dezembro. E colaboramos também com outras entidades, desde os museus até as câmaras municipais. Temos também, por exemplo, previsto para daqui a um mês, sensivelmente, 21, 22 e 23 de outubro, um grande congresso em Labanhesa,
que é uma cidade aqui próximo, quem vai em direção a Lyon, aliás, pertence à província de Lyon, um congresso internacional do Carnaval e das mascaradas europeias. É internacional porque está a Espanha, onde se realiza, estamos nós, Portugal, e também a Itália. E, portanto, só para referir alguns exemplos, como, por exemplo, posso referir ainda a colaboração que demos ao Museu da Pessoa de São Paulo, no Brasil, e universidades do Rio de Janeiro, no mesmo projeto, um projeto designado Motiro, assim mesmo, não é? Que colaboramos com eles na realização de entrevistas aos artesãos daqui, aos dirigentes associativos, aos participantes nas festas com máscaras, umas online, por videoconferência, daqueles que tinham essa possibilidade, dispunham de equipamentos de computador e ligação à internet para fazermos o registro, a gravação online, não é? Quem a fazia era lá no Museu da Pessoa, em São Paulo. Ou então, eu próprio, com uma câmara, enfim, manual daquelas pequeninas, não é? que eu tenho, e que fazia as entrevistas aqui, junto deles, deslocando-me lá, aos seus locais de trabalho, basicamente eram nos locais, nas oficinas onde eles produzem as máscaras, e depois enviei-lhes, portanto, esse registro também para lá. E, portanto, é uma outra colaboração que aconteceu agora, aconteceu no mês de julho, não é? Enfim, um conjunto de coisas. Qual é que é a sua opinião relativamente à patrimonialização das mascaradas de inverno, com a candidatura a património imaterial da Unesco? Pois é, um processo que está em curso. Eu próprio estou envolvido, não diretamente, aqui não enquanto academia, mas enquanto pessoalmente só, não é? Dando apoio e toda a informação necessária, primeiro, para a elaboração da candidatura à Unesco e depois para o registro das festas no Ministério da Cultura, na Direção-Geral do Património Cultural. Portanto, é um processo que está em curso, agora estão a ser analisadas as candidaturas, porque são feitas individualmente, uma a uma, e são 30, a brincar. As do lado de cá, ou seja, as do distrito de Bragança, porque as do lado de lá, de Zamora e Salamanca, que correspondem, portanto, à reserva da biosfera, são naturalmente, é um processo que decorre lá na Direção-Geral de Castilha e Leão, não em Madrid, mas é essa Direção-Geral que vai reconhecer, sendo certo que o processo em Espanha é muito mais simples do que o nosso é muito complicado, é muito difícil de realizar e deu muito trabalho, mas enfim, tem de ser, e as festas que se perderam-se. Não há qualquer hipótese de revitalizar, exceto aquelas que já foram revitalizadas, que também é um fenómeno interessante. E foram revitalizadas porque, de facto, as comunidades locais sentiam necessidade delas. Sentiam necessidade, procuraram por todos os meios que se voltasse a celebrar. Estou a pensar, por exemplo, na zona do Mogadouro, Vilarinho dos Galegos, não é? É uma festa muito interessante, que é celebrada nos Reis, e que envolve também o Cantar dos Reis,
que estava perdida desde há 20, 30 ou mais anos, e que há meia dúzia de anos decidiram voltar a fazê-la, não é? E assim está, com uma grande pujança. Não. Aqui, um pouco por todo lado, por exemplo, em Pinela, não é? Aqui perto de Bragança, no próprio dia de Natal, também recuperaram, não é? E está também igualmente com grande pujança, se bem que uma parte da festa nunca tivesse deixado de se celebrar, que é o tal, a que chamam um charolo, que é uma espécie de um andore coberto de roscas, e o charolo sempre se fez. O que se perdeu aí foi a atuação dos caretos, dos mascarados. E isso recuperou-se com a música tradicional, da gaita de foles, etc. Tudo isso. Na zona de Miranda, por exemplo, São Pedro da Silva, uma festa que se celebra antes do solstício de dezembro, de inverno, não é? No dia 13 de dezembro, que é a festa de Santa Luzia. Esta é a designação cristã, não é? Porque a outra designação mais popular, é a que chamaríamos pagã, que é a festa do Velho e da Galdrapa. Também se recuperou nos anos 90, depois voltou a haver uma paragem, e agora há cerca de 10 anos retomaram a sua celebração, e não mais se perdeu. Ou seja, perdeu-se agora, como se perderam todas, neste ano de pandemia. De resto, quando a pandemia nos permitir, não sei se será este ano ainda, ela vai ser retomada novamente, como todos os restantes. Depois, há outro fenómeno que convém salientar, que é a evolução. A tradição, por exemplo, na maior parte delas, para não dizer todas, era da participação exclusiva dos rapazes. Pronto. O que acontece é que em quase todas evoluiu esse fenómeno, ou essa exigência da tradição, de duas formas: ou permitindo a entrada dos homens casados, não solteiros, mas já casados, não é? Que é o caso de Bassal, por exemplo, ou permitir a entrada das raparigas, das moças, que são vários os casos em que isso acontece. Ousilhão, Vila Boa de Ousilhão, Grijó de Parada, Salsas, depois na zona de Miranda a mesma coisa, aquela que referi há pouco, a festa do Velho e da Galdrapa, em que, por exemplo, a Galdrapa, sendo uma personagem feminina, era representada por um rapaz, não é? E que agora não importa, agora tanto pode ser um rapaz como uma rapariga, não é? Normalmente até é uma rapariga que faz de Galdrapa. Portanto, isso é o fenómeno da evolução da tradição. Eu não tenho nada contra isso, rigorosamente nada, porque a tradição é para evoluir, porque sempre evoluiu, não é? Ao longo dos séculos, não é? Não sabemos como é que era na Idade Média, não sabemos, não é? Mas certamente não seria a mesma coisa. Portanto, houve uma evolução, e essa evolução há de continuar a processar-se. E é bom, até por uma questão daquilo que hoje muito se fala, da igualdade de género, enfim, da participação das mulheres, não é? Acaba por responder também a estas preocupações mais atuais, não é? Exatamente, acaba por dar resposta a essa necessidade e essa exigência que me parece justa. Pronto, e é isto que acontece. Quanto ao número de elementos de jovens que entram, também tem vindo a aumentar.
Primeiro por isso mesmo, porque sendo só os rapazes solteiros, obviamente que seriam menos, provavelmente metade daqueles que são hoje, porque elas serão outras, um número a dobrar. Não é? E, portanto, aumentou o número de participantes em todas elas. Exceto em 2 casos, em que ainda não é possível elas entrarem, que é o caso que eu já referi, o caso de Vargem, em que é festa de rapazes só solteiros, e da vizinha, a Veleda, também igual, rapazes solteiros. Aqui não direi que tenha aumentado o número por essa razão, mas também não diminuiu assim tanto. Diminuiu qualquer coisa, porque há cada vez menos jovens nas aldeias. E o que vale, ainda assim, é que os que estão fora da terra regressam. Regressam nesses dias. Muitos deles regressam só para este efeito. Vêm de Paris. Eu conheço 2 ou 3 que estão em Paris e que provavelmente não viriam passar o Natal aqui, poderiam vir no verão, não é? Mas não, vêm exatamente no Natal para poderem participar na festa. E assim se tem mantido um número, digamos assim, estável de participação. Com tendência a diminuir, não sei. Agora, nós, adultos, não podemos, nem eu, nem ninguém, pode interferir nessa matéria. Isso é uma decisão exclusiva do grupo social, daquele grupo social, que são rapazes solteiros. E enquanto eles não decidirem avançar para outra solução, assim será. Não sabemos. O futuro não podemos prevê-lo, mas é provável que dia mais, dia menos, isso possa vir a ser alterado, ou permitindo que os casados entrem, como acontece em Bassal, como já referi, ou permitindo que elas façam o mesmo. Não sabemos. Vamos ver. Elas têm um papel ativo. É verdade. Não enquanto mascarados, enquanto caretos. Isso não. Agora, o seu papel está um pouco oculto, digamos. Por exemplo, os trajes. Quem é que faz os trajes? Não é? Este traje, o que é que está? Vemos aqui um careto. Este é o careto de Vargem e da Veleda. São as mulheres. São as mulheres. Ou são as irmãs, ou são as mães. Não é? Porque isto não está à venda. Não é? Cada um tem de tratar de si. Não é? Do seu próprio traje. E, portanto, são ou as irmãs ou as mães que os fazem. As mulheres produzem máscaras. Sim. Não são muitas, é verdade. Posso referir o caso de Pinela, que é uma senhora que produz as máscaras que os caretos de lá utilizam. Assim como os trajes também. É um caso concreto. Em Bassal há também uma senhora que produz trajes deste tipo ou de outro tipo, com franjas de lã, etc., não é? A partir de colchas de lã da cama, não é? Produz, portanto, os fatos. E também as máscaras. Há vários casos, não é? Não são assim muitos, mas há vários casos. Em Grijó, de Parada, quem faz os fatos é também uma senhora de lá, com colchas do tiar. Portanto, de modo geral, tudo o que é tecido, confecção de peças de roupa, são elas. Quanto a máscaras, já não são assim tantas, mas são algumas, apesar de tudo. De resto, toda a comunidade participa. Em todas as localidades. De alguma maneira, participa. Porque, vamos pensar, há um ritual. O ritual da visita às casas. Todas têm este ritual. Da visita às casas. Sobretudo, refiro mais às festas do ciclo dos 12 dias, não é? É o famoso ciclo dos 12 dias, que os antropólogos
designam desta forma, que vai desde o Natal até aos Reis. Portanto, as festas deste ciclo contemplam todas visitas a todos os moradores da localidade. Obviamente que todas as famílias, quando o cortejo chega à sua casa, não é, têm um papel ativo de receber o grupo, constituído pelos líderes da festa, não é, que tem vários nomes. Isso era outro tema que daria pano para mangas, não é? Podem ser os mordomos, podem ser o rei e o bispo, podem ser os moços, no caso do Osilhão, que entram nas casas e são levados até à sala principal da casa, sala de jantar, onde tem uma mesa posta e que dançam à volta dessa mesa e cantam ao som da gaita de foles. Portanto, e com o rei e os vassais. O rei e os vassais são também os líderes da festa. Portanto, nesses rituais, não é? Toda a comunidade entra, de uma maneira ou de outra. Quando se trata, por exemplo, de um outro ritual que tem a ver com a crítica social, não é? A crítica social que acontece não em todas, mas em bastantes festas, em que os mascarados apresentam ao público os factos dignos de ridicularização, chamemos-lhe assim, não é? O povo tem de assistir forçosamente, e assiste, mesmo que lhes toque na pele, mesmo que lhes sejam, enfim, dirigido palavras, enfim, menos agradáveis, digamos assim. Há aqui uma participação de toda a comunidade, e toda a comunidade leva isto muito a sério, não é? E se num determinado ano, porventura, não se faz, por qualquer motivo, às vezes acontece. Quando há, por exemplo, faleceu uma pessoa, enfim, que era uns dias antes, pode acontecer, já aconteceu, que era uma pessoa estimada na terra, uma pessoa conceituada, com prestígio, etc, etc, não é? Vamos supor que faleceu uma semana antes. Então, o grupo, os rapazes, dizem, este ano não fazemos, em respeito para com aquela pessoa falecida. Pode acontecer. Portanto, mas se a festa não acontece, algo fica ali em falta. Há uma sensação de vazio, uma sensação de que as coisas no ano a seguir poderão não correr tão bem em termos da fertilidade dos campos, etc, etc, não é? Há essa sensação. Por exemplo, em Osilhão, para referir um caso, Osilhão, a mesa de Santo Estevão, o pão é benzido durante a missa, com os líderes presentes no altar-mor, em lugar de destaque, ao lado do altar-mor. O rei e os vassais, portanto. Os cestos do pão estão ali. O padre, sacerdote, benze o pão. Esse mesmo pão é distribuído no final da missa, numa mesa que se coloca ali no largo. Esse pão é distribuído portanto, em fatias. Esse pão tem um poder especial primeiro não apodrece durante o ano, mantém-se. Eu posso falar porque tenho o que me deram no último Santo Estevão lá, que estive lá, eu tenho lá em casa, está ali, está duro, é verdade, mas não está podre, está intacto. Bom, esse pão era e continua a ser, provavelmente, utilizado como mesinha para curar, por exemplo, enfermidades dos animais. Acreditam eles, o povo, que tem o poder curativo. Portanto, se não há festa,
por esse motivo que eu referi, há aqui alguma coisa que está a faltar. Portanto, é isso. O povo sente a necessidade da festa anualmente e procura participar da melhor maneira que é possível, recebendo, como disse, recebendo os líderes da festa e todo o acompanhamento dos rapazes, etc. Não é? É uma mistura entre práticas pagãs, ou há umas que têm mais que outras? Que se tenham mantido mais e que haja menos influência, mistura, digamos assim, não é? Com as práticas católicas. Sim, essa é uma boa questão, sem dúvida. Até porque é verdade, há umas em que tem mais mistura, como disse, do que outras. O caso de que referi, de Osilhão, os líderes entram para a igreja, assistem. A música, que é uma música profana da gaita de foles, acompanha a celebração litúrgica da missa e da procissão de Santo Estevão. Acompanha. Coisa que não acontece em outras. Noutras, como é o caso de Vares, por exemplo, o gaiteiro acompanha os rapazes até à porta da igreja e aí parou. Não entra. Entra, mas não toca. Sim. Pois, entra, mas não toca. Não toca. O caso de... Outro exemplo interessante é o de Constantim, de Miranda do Douro, que é a festa de São João Evangelista, que tem a dança dos paus, ou seja, a tal visita que eu referi às casas, às famílias, é acompanhada também pelos mascarados, que é um casal de mascarados, o tal carocho e a belha. Belha em mirandês significa bela, uma mulher bela, bonita, não é? Formam, portanto, um casal. O carocho e a belha formam um casal. Mas são os politeiros que dançam, em cada casa, dançam aquilo que chamam um lhaço. O lhaço é uma coreografia a pedido do dono da casa, dos donos da casa. O dono da casa diz, oferece a esmola, não é? Hoje em dia é quase tudo em dinheiro, mas antes era em produtos, géneros, cereal, ou chouriços, ou pão, ou ovos, ou o que quer que seja. Oferece. E então pede. Dançai, suponhamos, dançai o 25. O 25 é uma coreografia dos politeiros. Ou dançai o Campanitas de Toledo. Ou o Padre António, é outro. São exemplos, não é? E eles dançam aquilo que o dono da casa pedir. Tá. Bom, mas onde eu quero chegar é ao seguinte. Estes mesmos politeiros que acompanham o ritual, digamos, profano, que não é profano, é mesmo sagrado, não é? Esta visita tem um caráter sagrado, profundamente sagrado. Mas popularmente não. Mas é, efetivamente. Mas estes mesmos politeiros, estes mesmos gaiteiros, tocam dentro da igreja e dançam a meio da missa. Dançam um laço por altura do ofertório a meio da missa, portanto. O padre suspende a celebração, o gaiteiro toca, pode ser gaiteiro, pode ser com a flauta pastoril, de 3 orifícios, não importa para o caso, e os politeiros dançam a meio da missa. Portanto, para chegar aonde? Chegar ao facto de, em algumas localidades, há uma interação bastante grande entre aquilo que é pagão e o que é cristão, e noutras não. Tem a ver, não sei, isso teríamos de recuar a tempos que já não é possível recuar, mas a minha percepção, e é só uma percepção, é a aceitação ou não por parte do pároco local. Exatamente. Isto é a percepção que eu tenho, não é? Depende dessa abertura ou não, não é? E assim se chegou a esta situação, não é? Mas a tendência é
vai no sentido de aceitação por parte dos poderes eclesiásticos, aceitar, portanto, maior abertura, nomeadamente na música, no gaiteiro, e até mesmo na presença dos caretos dentro da igreja, sem máscara. Portanto, sem máscara, já assisti em salsas à presença só com o traje, assistindo à missa da festa, que neste caso é a festa dos Reis. Portanto, se é um padre jovem, com certeza que tem maior abertura, até porque muitas vezes eles próprios foram rapazes e caretos, não é? Acontece isso. Tem sempre uma dupla designação. Sempre. Tem a designação cristã, o santo tal, ou a senhora tal, ou o menino Jesus. Pronto, ponto final. E depois tem a outra. Festa dos rapazes, festa do carocho e da velha, festa da mocidade, festa dos chouriços, festa do velho e da galdrapa, simultaneamente com festa de Santa Luzia, ou festa de São João Evangelista, por aí fora. Há sempre uma dupla designação. Ou o Santo Estevão. O Santo Estevão é fundamental, é um elemento essencial nas festas dos rapazes, porque celebra-se a 26 de dezembro e sempre que isso acontece, portanto, ele é tido como o padroeiro religioso dos rapazes. Isto, historicamente, compreende-se, perfeitamente compreensível, e também não é por acaso. Sendo certo que, ao tempo do início do cristianismo, os primeiros tempos do cristianismo, estas festas existiam, festas dos rapazes, não é? Ao tempo da romanização, eram a Juvenalia, era a festa que existia, a 24 e 25 de dezembro. 24 de maio. A Juvenalia, festa dos jovens. O que é que acontece? A Igreja tentou apropriar-se dessa festa. E então vai instituir aí o Santo Estevão. E porquê o Santo Estevão? Porque Santo Estevão era um jovem. Foi um jovem e foi o primeiro mártir do cristianismo. Que era um rapaz. Não é? E, portanto, não é por acaso. Nada disto acontece por acaso. E assim temos o Santo Estevão. E é curioso, tanto do lado de cá, de Bragança, como do lado lá de Zamora, é o mesmo Santo Estevão. Isto é fantástico. Assim como os rapazes. Festas de rapazes. Que eles lá designam Los Quintos. Los Quintos são os rapazes que naquele ano deviam ir para a tropa, para o serviço militar. São Los Quintos. E por isso se chamam ainda que assim não seja, porque hoje já não há rapazes que vão para a tropa, já nem há tropa, não é verdade? Continuam a ser Los Quintos. E portanto, tudo isso nos leva a concluir que, de facto, estamos a falar da mesma cultura, do mesmo povo, da mesma comunidade. O que é que significa para si, então, esta classificação de reserva da biosfera deste território? Eu considero que é uma classificação que pode induzir, primeiro, a valorização cultural e natural de todo este território e por outro lado, também que vai permitir o desenvolvimento económico, não é? Quer seja em termos de atividades ditas tradicionais, como é a agricultura, como é o artesanato, e do turismo. Eu considero que é importante que isso seja feito e que isso seja aproveitado. Não é apenas dizer que é e não fazer nada.
Portanto, as entidades, ou a entidade, não sei se é uma, se são duas, provavelmente são várias, não é? Municípios, etc., não é? Que deviam, de facto, unir-se e fazer tudo o que é possível, até porque há fundos para isso, não é? Captar fundos para o desenvolvimento a todos os níveis deste território e com base nisso. Eu considero que a classificação de reserva da biosfera não impede nada ou quase nada. Provavelmente pode impedir uma coisa ou outra, mas não será significativo. E o senhor tem essa percepção? Tem essa percepção de que isso está a acontecer no território? Ou seja, que as pessoas estão a par desta classificação, não é? Vamos ver, não tanto. É necessário fazer mais. Fazer mais, informar, formar e esclarecer muitas destas dúvidas que andam por aí.